A correspondência do céu com todas as coisas da terra. No artigo precedente se disse o que é a correspondência e, além disso, mostrou-se que todas as partes do corpo animal são, em geral e em particular, correspondências. Agora deve-se, seguindo a ordem, mostrar que todas as coisas da Terra e, em geral, todas as do universo são correspondências. Todas as coisas que pertencem à Terra distinguem-se em 3 gêneros chamados reinos, a saber, reino animal, reino vegetal e reino mineral. As do reino animal são correspondências no 1º grau, porque elas vivem. As do reino vegetal são correspondências no 2º grau, porque elas crescem somente. As do reino mineral são correspondências no 3º grau, porque não vivem nem crescem. São correspondências no reino animal os entes animados de diferentes gêneros, tanto os que andam e rastejam na terra, como os que voam nos ares. É inútil numerar as espécies porque são conhecidas. São correspondências no reino vegetal todas as coisas que, nos jardins, nas matas, campos e campinas, crescem e florescem. É também inútil nomeá-las porque são conhecidas. São correspondências do reino mineral os metais nobres e os menos nobres em diversos graus, as pedras preciosas e não preciosas, as terras de diferentes gêneros e também as águas. Além de todas essas coisas, são ainda correspondências as que são delas elaboradas pela indústria humana para o uso, como todo gênero de alimentos, vestimentas, casas, edifícios e muitas outras coisas. As coisas que estão acima da terra, como o sol, a lua, as estrelas, e também as que estão nas atmosferas, como as nuvens, a neblina, as chuvas, os relâmpagos, os trovões, são também correspondências. As que procedem do sol, de sua presença e de sua ausência, como a luz e a sombra, o calor e o frio, são também correspondências. Dá-se o mesmo com as que daí procedem, como as estações do ano, denominadas primavera, verão, outono e inverno, e as partes do dia, que se chamam manhã, meio-dia, tarde e noite. Em uma palavra, todas as coisas que existem na natureza, desde a menor até a maior, são correspondências. Elas são correspondências porque o mundo natural, com tudo que o constitui, existe e subsiste pelo mundo espiritual, e um e outro pelo divino. Disse também que ele subsiste porque tudo subsiste segundo aquilo por que existe, porque a subsistência é uma perpétua existência, e porque nada pode subsistir de si mesmo, mas toda coisa subsiste por um anterior a si, assim por um primeiro, do qual ela não pode, por conseguinte, ser separada, sem perecer e sem se dissipar inteiramente. Tudo que na natureza existe e subsiste pela ordem divina é correspondente. O que faz a ordem divina é o divino bem que procede do Senhor. Ela começa por ele, porque dele desce pelos céus sucessivamente no mundo e termina nos últimos deste. As coisas que nele estão segundo a ordem são correspondências. São segundo a ordem todas as coisas que são boas e perfeitas para o uso, porque todo bem é um bem segundo o uso. A forma se refere à verdade,
porque a verdade é a forma do bem. Daí é que todas as coisas que, no mundo inteiro e na natureza do mundo, estão na ordem divina, se referem ao bem e à verdade. Que todas as coisas que estão no mundo existam pelo divino e sejam revestidas de coisas na natureza, pelas quais elas possam estar ali e fazer o uso, e assim corresponder, vê-se claramente em cada coisa em particular que aparece, tanto no reino animal como no reino vegetal. Em um e no outro há particularidades tais que qualquer um que pensa pelo interior pode ver que elas procedem do céu. Entre essas inúmeras particularidades, algumas serão lembradas para ilustração. Aqui, primeiramente, algumas do reino animal. Muitos sabem que cada animal possui a sua ciência, que foi como gravada nele. As abelhas sabem recolher o mel das flores, construir com a cera as células nas quais guardam seu mel e prover assim para si e para os seus o alimento, até para o inverno que deve vir. Sua fêmea põe os ovos, as outras estão a seu serviço e os cobrem com um revestimento para que deles nasça nova prole. Elas vivem sob uma certa forma de governo, que elas conhecem todas pelo íncito. Elas conservam as companheiras úteis e expulsam as inúteis, e as privam de suas asas. Há, além disso, em seu governo, outras coisas maravilhosas que lhes vêm do céu, em vista do uso. Com efeito, a cera que produzem serve em toda a terra ao gênero humano por causa da luz, e o mel para preparar alimentos. Quantas coisas não se veem nos vermes que, no reino animal, estão no mais baixo grau? Eles sabem alimentar-se com o suco das folhas que lhes são próprias, e depois, decorrido o tempo, cercam-se com um envoltório, põem-se como em um útero e dão assim nascimento a uma posteridade de sua espécie. Alguns mudam primeiro em ninfas e em crisálidas, produzem fios e, terminando o trabalho, eles se revestem de um outro corpo, ornamentam-se de asas, voam no ar como em seu céu, celebram casamentos, põem ovos e provêem a sua posteridade. Além destes animais em particular, todos os que em geral voam no ar conhecem os alimentos com que se nutrem. Sabem não só quais eles são, mas ainda onde estão. Sabem construir ninhos que diferem a cada espécie, pôr ovos neles, chocá-los, fazer sair seus filhos, alimentá-los e expulsá-los do ninho quando puderem viver por si próprios. Conhecem também os seus inimigos, que evitam, e os seus amigos com os quais eles se associam, e isso desde a primeira infância. Sem falar das maravilhas que os seus ovos apresentam. Neles estão preparadas em sua ordem todas as coisas necessárias à formação e à nutrição do volátil no estado de embrião. Deixo de falar de outros inúmeros fatos. Qual o homem, pensando com uma razão sã, que pode jamais dizer que essas maravilhas venham de outra parte que não seja do mundo espiritual, ao qual o mundo natural serve para envolver com um corpo o que procede dele, ou para apresentar no efeito o que é espiritual na causa. Que os animais da terra e as aves do céu nasçam em toda a sua ciência, e não o homem, que entretanto se avantaja muito a eles, tal fato vem de que os animais estão na ordem de sua vida,
e não puderam destruir o que possuem do mundo espiritual porque não têm o racional. Não se dá o mesmo com o homem, que pensa pelo mundo espiritual. Como ele perverteu essa faculdade dentro de si por uma vida contra a ordem que o racional favorecia, ele não pode, por conseguinte, deixar de nascer em uma mera ignorância e depois, por meios divinos, ser reintegrado na ordem do céu. Quanto às coisas que pertencem ao reino vegetal, pode-se ver por muitas particularidades de que modo elas correspondem. Por exemplo, as sementes crescem em árvores, dão folhas, produzem flores e depois frutos em que depositam de novo sementes. E isso se faz sucessivamente e se apresenta ao mesmo tempo em uma ordem tão admirável que se não pode descrever em poucas palavras, só em volumes. E ainda assim, os arcanos interiores, que se referem de mais perto a seus usos, não podem ser esgotados pela ciência. Como essas produções dimanam também do mundo espiritual ou do céu, que é a forma do homem, como já foi exposto acima em seu artigo, daí resulta também que nesse reino todos os objetos têm uma certa relação com coisas análogas que estão no homem. É até o que foi reconhecido por muitos no mundo sábio. Que todas as coisas que estão nesse reino sejam também correspondências é o que se tornou evidente para mim por numerosas experiências. Pois, muitíssimas vezes, quando eu estive em jardins e ali examinei as árvores, os frutos, as flores e os legumes, notei as correspondências no céu e conversei com aqueles em quem elas estavam e fui instruído de onde elas provinham e quais eram. Mas conhecer as coisas espirituais que estão no céu, às quais correspondem as coisas naturais que estão no mundo, ninguém hoje o pode, exceto se for pelo céu, porque a ciência das correspondências está hoje inteiramente perdida. Gostaria de ilustrar com alguns exemplos qual, entretanto, é a correspondência das coisas espirituais com as naturais. Os animais da terra correspondem, em geral, às afeições. Os que são mansos e úteis, às afeições boas. Os que são selvagens e inúteis, às afeições más. Em particular, os bois e os bezerros correspondem às afeições da mente natural. As ovelhas e os cordeiros às afeições da mente espiritual. E as aves, segundo suas espécies, correspondem aos intelectuais de uma e outra mente. Daí é que diversos animais, tais como os bois, bezerros, carneiros, ovelhas, cabras, bodes, cordeiros e cordeiras, e também as pombas e as rolas, tinham sido admitidos para um uso santo na igreja israelita, que era uma igreja representativa, com os quais se faziam os sacrifícios e os holocaustos. Nesse uso, eles correspondiam efetivamente às coisas espirituais, que eram compreendidas no céu segundo as correspondências. Que os animais, segundo os seus gêneros e suas espécies, sejam mesmo afeições, é porque eles vivem, e cada um só tem a vida pela afeição e segundo a afeição. Daí é que cada animal tem uma ciência inata segundo a afeição de sua vida. O homem também é semelhante aos animais, quanto ao seu homem natural. É por isso que é uso geral, na linguagem, compará-lo a animais. Por exemplo, disse que ele é uma ovelha ou um cordeiro se é manso, um urso ou um lobo se é feroz,
uma raposa ou uma serpente se é astucioso, e assim por diante. Há uma semelhante correspondência com as coisas que estão no reino vegetal. Um jardim, em geral, corresponde ao céu quanto à inteligência e à sabedoria. Por isso é que o céu é chamado jardim de Deus e paraíso, e também pelo homem, paraíso celeste. As árvores, segundo as suas espécies, correspondem às percepções e aos conhecimentos do bem e da verdade, dos quais procedem a inteligência e a sabedoria. Por isso é que os antigos que estavam na ciência das correspondências tinham o seu culto santo nas florestas. Daí é que, na palavra, tantas vezes se fala de árvores, e que no céu a igreja e o homem são comparados a árvores. Por exemplo, à vide, à oliveira, ao cedro e a outras, e que as boas obras são comparadas a frutos. Os alimentos que procedem delas, mormente os que são tirados das sementes da colheita dos campos, correspondem às afeições do bem e da verdade, pela razão que essas afeições nutrem a vida espiritual, como os alimentos terrestres nutrem a vida natural. Daí, o pão, em geral, corresponde à afeição de todo o bem, porque o pão, mais que todos os outros alimentos, sustenta a vida, e porque por ele se entende todo alimento. É por causa dessa correspondência que o Senhor se chama o pão da vida. É também pela mesma razão que os pães foram de uso santo na igreja israelita, pois eles eram postos na mesa do tabernáculo e se chamavam pães das faces. É ainda pela mesma razão que todo o culto divino, que se fazia por sacrifícios e holocaustos, se chamava pão. É até por causa dessa correspondência que na igreja cristã o ato mais santo do culto é a Santa Ceia, na qual dá-se pão e vinho. Por esses poucos exemplos, pode-se ver qual é a correspondência. Dir-se-á também, em poucas palavras, como a conjunção do céu com o mundo se faz pelas correspondências. O reino do Senhor é o reino dos fins que são usos, ou o que é o mesmo, o reino dos usos que são fins. É por isso que o universo foi criado e formado pelo Divino, de tal sorte que os usos possam, em toda parte, ser revestidos de coisas pelas quais eles sejam apresentados em ato ou em efeito, primeiro no céu e depois no mundo, por graus e sucessivamente, até aos últimos da natureza. Daí é evidente que a correspondência das coisas naturais com as espirituais, ou do mundo com o céu, se faz pelos usos, e que os usos conjungem. E as formas com que os usos foram revestidos são correspondências e conjunções somente tanto quanto forem formas dos usos. Na natureza do mundo, em seu tríplice reino, todas as coisas que aí existem, segundo a ordem, são formas de usos ou efeitos formados pelo uso e para o uso. É por isso que as coisas que nele estão são correspondências. Mas no homem, quanto mais ele vive segundo a ordem divina, por conseguinte, no amor para com o Senhor e na caridade para com o próximo, mais seus atos são usos em uma forma e são correspondências pelas quais ele é conjungido ao céu. Amar ao Senhor e ao próximo é, em geral, prestar usos. Além disso, é necessário que se saiba
que é pelo homem que o mundo natural é unido ao mundo espiritual, ou que o homem é o meio de conjunção, porque nele há o mundo natural e há também o mundo espiritual. Ver número 57. Assim, quanto mais o homem é espiritual, mais ele é um meio de conjunção. Mas, quanto mais ele é natural e não espiritual, menos é um meio de conjunção. Todavia, o influxo divino, sem a intermediação do homem, persiste no mundo, e também nas coisas do mundo que estão no homem, mas não persiste em sua faculdade racional. Do mesmo modo que todas as coisas que existem segundo a ordem divina correspondem ao céu, do mesmo modo todas as que são contra a ordem divina correspondem ao inferno. As que correspondem ao céu se referem todas ao bem e à verdade, e as que correspondem ao inferno se referem todas ao mal e ao falso. Agora se dirá alguma coisa da ciência das correspondências e de seu uso. Acima se disse que o mundo espiritual, que é o céu, foi unido ao mundo natural pelas correspondências. Daí resulta que, pelas correspondências, o homem tem comunicação com o céu. Com efeito, os anjos do céu não pensam como o homem pelas coisas naturais. É por isso que, quando o homem está na ciência das correspondências, ele pode ser um com os anjos quanto aos pensamentos de sua mente, e assim estar conjunto a eles quanto ao seu homem espiritual ou interno. É para que haja conjunção do céu com o homem que a palavra foi escrita por puras correspondências, porque todas e cada uma das coisas que estão na palavra correspondem. Se, pois, o homem estivesse na ciência das correspondências, ele compreenderia a palavra quanto ao seu sentido espiritual, e por esse modo ser-lhe-ia dado conhecer arcanos de que ele não vê vestígio algum no sentido da letra. Há, com efeito, na palavra, um sentido literal e um sentido espiritual. O sentido literal consiste em coisas quais as que estão no mundo, mas o sentido espiritual consiste em coisas quais as que estão no céu. E como a conjunção do céu com o mundo existe pelas correspondências, é por isso que foi dada uma tal palavra, na qual tudo, até um iota, corresponde. Fui instruído do céu que, em nossa terra, os antiquíssimos, que eram homens celestes, pensavam pelas correspondências mesmas, e as coisas naturais do mundo, que estavam debaixo de seus olhos, lhe serviam de meios de pensar assim. Que esses homens, sendo tais, tinham sido consociados aos anjos com os quais tinham também conversação, e que assim o céu tinha sido por eles ligado ao mundo. Daí é que esse tempo foi chamado Idade de Ouro. Os escritores da antiguidade dizem até, falando dessa época, que os habitantes dos céus moravam com os homens e tinham com eles laços íntimos, como amigos com amigos. Depois dos tempos desses homens, os que os substituíram pensavam não pelas correspondências mesmas, mas pela ciência das correspondências. E existia ainda, então, uma conjunção do céu com o homem, mas não tão íntima. E seu tempo foi chamado Idade de Pedra. Que mais tarde vieram outros que conheciam, na verdade, as correspondências, mas não pensavam pela ciência das correspondências. E isso
porque eles estavam no bem natural e não, como seus predecessores, no bem espiritual. E seu tempo foi chamado a Idade de Bronze. Que depois dos tempos destes, o homem tornou-se sucessivamente externo e, finalmente, corporal. E então a ciência das correspondências ficou inteiramente perdida, e com ela o conhecimento do céu e de um grande número de coisas que pertencem ao céu. Se esses tempos foram chamados idades de ouro, de prata e de bronze, foi também pela correspondência, porque pela correspondência o ouro significa o bem celeste em que estavam os antiquíssimos, a prata o bem espiritual em que estavam os antigos que vieram depois deles, e o bronze o bem natural em que vivia sua posteridade imediata. Mas o ferro que deu seu nome à última idade significa uma verdade rígida, privada de bem.